Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras e vamos lá para mais um conteúdo na tarde desse dia. Muito obrigada pela sua presença, seu carinho, seu apoio e a sua dedicação ao nosso trabalho. Muito obrigada. Narcisista quer ver a vítima se vendo diferente de tudo que ela sempre foi. Ou seja, observa bem que toda vez que a vítima abaixa a cabeça para o narcisista, ele sai ganhando. Cada vez que a vítima abaixa a cabeça, fala sim, concorda com o que ele está fazendo, ele vai continuar sendo esse narcisista com ela. Pode ver que até depois que a vítima sai do relacionamento, ela olha para aquilo que ela vivia, veja bem. A vítima abaixava a cabeça e o narcisista ficava bem demais com isso. Ele se sentia confortável em ver a dor que ele causava em você. Então, cada vez que ele via você chorando por algo que era ele que fez você sentir, ele se sentia mais narcisista nele. Ele se sentia no controle da vida da vítima. Cada vez que você dizia sim, ele estava no governo daquilo que ele queria ver você fazendo, mesmo que fosse contra a sua vontade. Para ele estava ótimo, porque o que prevaleceu foi a vontade dele. Nisso ele começa a matar as suas vítimas. O narcisista precisa da sua resposta para ele continuar com os abusos. Seja essa resposta positiva ou negativa, desde que você responda, o importante é que você responda, não importa como seja a resposta, para ele já está valendo como combustível. A partir do instante que a vítima se coloca de pé, acabou. Aqui eu quero que você entenda, a vítima se colocou de pé, começa a quebrar as duas pernas do narcisista. Para o narcisista, ele começa a ficar meio que sem chão, ele perde o chão, porque agora você não dá mais poder para ele, você não respeita o que vinha dele para te afetar, você descobriu que ele também era um covarde por trás de todo esse comportamento e você descobriu que ali era um jogo e nunca foi uma verdade. E o que você vai fazer para que você se proteja desse narcisista é você não aceitando ser mais a peça no tabuleiro dele. Você não vai ser essa peça que vai fechar esse jogo dele, tá? Ele adora pegar pessoas distraídas, como eu já disse, para que ele consiga controlar, manipular e exercer poder sobre essa pessoa, fazendo com que ela se anula de quem ela é e comece a se vestir de um personagem, no caso a vítima, uma pessoa que ela nunca foi. Então, os narcisistas, eles aparecem como a verdadeira desgraça na vida das pessoas. Não só aparece como a desgraça, mas também deixa o ambiente sem graça e ri das desgraças alheias. Você, submetendo, aos comandos dele, você mostra para ele que você está frágil, que você está aceitando ser a vítima. Eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é difícil sair do ciclo abusivo, por isso que eu quero que você se orienta. Porque a partir do momento que a vítima vai falando sim, ela vai só entrando para dentro do jogo. Agora, você se colocando de pé, você está mostrando para ele o quão você já sabe que ele é covarde. Até quando ele te fala alguma coisa aparentemente boa, porque tem um momento que ele dá uma virada assim. Ele fala alguma coisa assim que você para ouvir e fala, pô, até que enfim saiu alguma coisa boa da sua boca. Não, não saiu. Ele planejou aquela palavra para confundir o seu entendimento. Ele já planejou
que logo depois daquele momento que houve a aceitação daquela palavra que ele disse, que aparentemente era algo bom, ele já entra para te ofuscar logo depois. Então você não pode aparecer. Veja bem, o jogo do narcisismo, você não pode aparecer. Você não pode ser vista feliz por ninguém, inclusive pela sociedade. Não, que isso? Você não pode estar conquistando coisas, conquistando espaço, conquistando amigo, conquistando pessoas, conquistando coisas novas para a sua vida, para a sua casa. Não, você não pode estar dando certo na vida. Porque isso para ele é como se fosse uma afronta. É o mesmo que você esfregasse na cara dele o fracasso dele e o fracasso que ele vive nele. Então veja bem, a luz só incomoda quem está soterrado nas trevas. A luz só incomoda quem vive soterrado na escuridão, né? Então você analisa bem. O bem que o narcisista vê na vida das pessoas começa a perturbar a mente dele. Ou seja, nunca ele vai aceitar te ver bem, porque isso vai deixar ele muito mal, né? Ele não vai ser responsável por aquilo que você está sentindo, mesmo você sabendo que é ele que te afetou. Mas ele se coloca como se você fosse merecedora dele estar te tratando mal. Só que eu quero te dizer uma coisa. Se o narcisista estiver bem ou se não tiver, ou se estiver triste ou se não tiver, ou se estiver mal ou se não tiver, você não tem responsabilidade com o narcisismo dele, não. Você não é responsável pelo que ele escolheu ser, não. Ele escolheu ser narcisista para os outros. Agora, você precisa livrar você dos abusos dele. Você não tem que estar mal para deixar narcisista bem, não. De onde é que ele é tão bonito assim? Para deixar narcisista bem, aparecendo nas suas costas. A sua força indói do narcisista. Você precisa entender isso. É a sua força que enlouquece o narcisista. Por isso, ele te faz pensar que você é a fraca da relação. Quando o narcisista te ver em paz e com calma na alma, isso vai revelar o estado infernal dele. Você em paz? Não, não pode. Você vai estar mostrando o quão infernal e perturbador é o interno dele. Por quê? Ele trabalha o tempo todo dentro desse relacionamento, onde ele condiciona a vítima a se ver como uma pessoa sem valor para ele. Porque a partir do momento que essa vítima começa a se ver como uma pessoa sem valor para ele, ele começa a aparecer como o ditador da vida dela. E o que nós falamos aqui para a vítima? Põe limites para o narcisista. Porque a partir de então, você está escolhendo servir melhor você. E a vítima começa a olhar tão bem para dentro dela, que ela começa a restos que vêm para ela começa a não dar mais importância. Porque o narcisista, ele trabalha a vítima para que ela pensasse que ela fosse eternamente só dele. Por isso ela recebe os comandos que vêm dele por medo de perder ele. Mas ninguém perde ou ganha narcisista porque ele nunca pertence a ninguém e o que vem dele é coisa destrutiva. Quando você tomar a sua decisão, eu estou falando isso aqui para as vítimas, quando você tomar a sua decisão, ela está tomada e pronto, não volte atrás, porque a sua tomada de decisão vai enlouquecer o narcisista, que pensava que tinha te acorrentado a ele pro resto da vida. Não, claro que não. A bagunça da cabeça dele é um problema dele, não é problema seu. A cabeça bagunçada, quem tem é o narcisista, não é você. Você tem que olhar para você e dizer, isso não é problema meu. Pronto, eu não vou assumir aquilo que não é meu. E a partir desse momento, então, você se reorganiza depois e começa a entender que, de verdade, você nunca foi vítima.
Você só se colocou nas mãos dele e começou a obedecer os comandos que ele te dava. Então a vítima entende realmente quem ela é. E ela também começa a entender como o narcisista joga. A partir desse momento, você nunca mais permite ser dominada por ninguém. Quando a vítima vê debaixo das máscaras, gente, isso aqui é muito importante. O narcisista ele perde a ponta da corda, porque você viu a realidade do que está ali. Era segurando a ponta dessa corda que ele te puxava para ele quantas vezes ele bem entendia. Porque ele queria te enfraquecer uma vez, outra vez, duas vezes, sempre provar que ele estava no comando. Então, você vai entender tudo o que acontecia e ele mesmo vai olhar e vai ver em você uma outra mulher, ou seja, a mulher real que você sempre foi, e ele nunca mais vai encontrar essa mulher que ele forjou para que você fosse. Que era a mulher que ele controlava, que era a pessoa que ele manipulava. Essa mulher ele não vai encontrar com ela nunca mais. É desse jeito que você derruba o jogo do narcisista. Acendendo em você a sua luz própria e irradiando vida à sua volta por todas as pessoas com quem você convive e conhece. Essa é a pessoa que o narcisista quis que você deixasse para trás. Uma pessoa com vida, responsável, feliz, maravilhosa, linda, bela, expressiva, próspera, abençoada. Essa ele queria anular. Ele queria trazer ela como morta. Dar uma certidão de óbito para ela como se nunca mais ela fosse existir. Engano dele, ele não tem poder para isso. Eu repito, ele não tem poder para isso. Você não vai deixar você para trás. Tá? Então, ele causa ferida. Ele causa ferida. Ele deixa a vítima magoada. De verdade. E essa vítima ferida, magoada, entristecida e se sentindo frágil, é a vítima que ele fez com que ela se tornasse para ele. Ela não é a mulher real que ela é. Então, essa é a vítima que o narcisista criou para atender os comandos dele e fazer todas as vontades dele. E quer te ver nessa posição de vítima sem uma tomada de decisão. Porque você se mantendo como vítima e não agindo a seu favor, você vai se tornar cada vez mais uma pessoa improdutiva diante da vida, diante da família, diante da sociedade, diante dos negócios, diante da empresa. Ou seja, ele tira todo o seu foco de construção própria em você, te mantendo doente nele e por causa dele. Só que quando a vítima está bem alerta, ela entende que ela não precisa do narcisista para ela ser ela, para ela se sentir bem com ela, para ela se sentir abençoada nela. Ela entende que ela depende somente de Deus e da própria visão interior que ela tem dela. Você tem essa visão de você. A partir daí você não internaliza as projeções do narcisista nunca mais em você. Nada dele entra em você. Você está com você, por você, e você vai continuar evoluindo a seu favor. É como se você estivesse paralisando toda a maldade. Você paralisa toda a tática do narcisista, desvalorizando o que ele faz para te afetar. Então, fortaleça os músculos do seu coração. Fortaleça. Porque tem lugares, tem pessoas e tem coisas, sabe? Que a vítima nunca acessou. Que ela poderia já até ter acessado, mas ela não acessou pelo tempo que ela estava dedicando ao narcisista. Né? E por ficar ali parada, olhando para o jogo do narcisista, ela deixou de fazer por ela. Cancelou ela realmente para poder servir a ele, para ver as coisas dando certo. Mas ele não valoriza quem a pessoa é. Ele valoriza o quanto a pessoa pode servir. Entendeu? Então a vítima acaba perdendo um pouco de oportunidade porque ela foi para o nível de vida do narcisista. E tudo que ele faz é o seguinte: quando ele te joga para o nível de vida dele, das coisas que ele faz, ele te pega na culpa. Ele vai trabalhar essa culpa na vítima, vai. Como se ele fosse a pessoa afetada da história. Veja bem,
É ele que fez tudo com você, mas quem saiu daí arrebentado na história é ele. Foi você que fez com ele. Para que você se sinta culpado e aceite de volta depois do descarte. Então ele traz a vítima de volta ao fracasso dele. A vítima deu um passo em avançar, ele puxa ela de volta para ele. Na mente do narcisista, ele nunca vai precisar fazer nada. Sabe por quê? Porque as vítimas vão sempre estar fazendo tudo para estar com ele. Entendeu? Ele só precisa ser narcisista. Porque as vítimas vão estar ali o resto da vida servindo ele. Desde que ele convence, né, algumas a fazer tudo o que eles querem, eles vão se manter quieto, acomodado, porque tem alguém que vai servir a ele, que vai aceitar ser vítima dele. Essa é a mente do narcisista. Agora, a vítima viu o narcisista, na real intenção dele, o que ele quer, aonde ele quer te levar e por que todo esses abusos, todo esse sofrimento, toda essa agonia, toda essa dor, o que você vai fazer com isso? Aqui a nossa palestra aqui é com as vítimas, não é para o narcisista. Narcisista não tem cura, nós estamos buscando a vítima para a cura. Ele, sabe o que ele faz? Ele quer a vítima sendo a extensão daquilo que ele é. Ele vai te chamar você de estranha, de esquisita, porque ele se sente isso inadequado diante das pessoas. Na sociedade, até perante aquilo que ele pensa fazer e nunca fez. Claro, você agora não viu para agradar ele mais. Ele vai chamar você de estranha, de esquisita e vai dizer que você nunca foi assim. Gente, narcisista batalha para ver a vida das pessoas dando errado o tempo todo. Claro, ele nunca dá certo. Pelo amor de Deus, ele nunca dá certo, gente. Ele não acerta uma. A inveja grita ali dentro. Você pode analisar, pode observar, grita ali dentro. Então veja bem. Narcisista arma a cilada, chama a vítima, arruma o banquete e depois da vítima estar sentada, ele serve ela com alguma coisa, depois ele precisa humilhar essa vítima para ele se sentir bem nele. Por ele mesmo, ele está fazendo alguma coisa por ela, aparentemente fazendo alguma coisa por ela. É tudo uma armadilha. A vítima precisa aprender a não aceitar nada das mãos do narcisista, porque isso sai muito caro. Porque ele achando uma oportunidade para humilhar ele vai se sentir bem com ele. Ele não pode ficar bem se você estiver bem. Se ele te causar um bem-estar, ele vai dar um jeito de atrapalhar isso logo depois, porque ele tem que te deixar mal o tempo todo para ele se ver bem. Você está entendendo? Então você pode sim reescrever uma nova história para você. E parar de ouvir a história que o narcisista escreveu para que você vivesse ela. Você não tem nada a ver. Se o narcisista foi incapaz de tentar te destruir, deu errado. Sempre dá errado, ele nunca consegue matar uma vítima 100%. Sempre tem alguém trazendo ela para a vida. Levanta, vem para a vida. Se coloca de pé, tem vida, ainda tem vida aí, ainda tem alegria aí, ainda tem raiz aí. Deus ainda vai restaurar o seu sonho. Deus vai restaurar o seu amor. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar os teus filhos. Deus vai restaurar você desse lugar de ruína. Tem sempre alguém alertando a vítima. Você pode voltar a viver. Ele não consegue destruir 100% uma pessoa. Então você está bem construída com a sua autoestima. Você está. Pode olhar para você que você vai ver que você superou. Não dê lugar. Não dá mais espaço. Não dá tempo para o narcisista mais armar nada contra você. Porque a mentira é dele, não é sua. Ele quer contar a mentira para você e quer que você acredite nisso. Quando a vítima trabalha em silêncio nela mesma, gente, nela mesma, isso vai lhe gerar um certo desconforto, porque tudo que a gente tenta mudar dói, não é rápido. Eu sei que não é rápido, já passei por isso muitas vezes, sobrevivi. Hoje eu estou aqui falando para vocês que há cura sim. Então entenda uma coisa, vai gerar um desconforto, mas depois disso nunca mais você vai aceitar ser controlada por ninguém. Ninguém mais vai tentar ditar regra para você, nem vai dizer o que você pode e o que você deixa de poder. Você pode estar no lugar que você quiser, fazendo as coisas que você quiser do seu jeito. Narcisistas entram na vida da vítima como se ela fosse
como se ele fosse, perdão, uma coisa de verdade. Como se ele estivesse trazendo algo de verdade para a vida dela. Só que no final ela vê que de verdade ali não tinha nada. Quem era verdadeira era ela. É por isso que dói nela e não nele. Não tem verdade ali. A única verdade que aparece ali é as mentiras. Que se passa como verdade e você descobre que de verdade ele nunca teve nada. Claro, ele entrou buscando validação do falso eu que ele criou para ele viver nele e busca alimentar esse falso eu através da dor que ele desenvolve nas vítimas. É isso que alimenta ele. Então se proteja de gente perversa. Se proteja. Narcisista, quando entra em contato com você, não é para expressar nada, não é para conversar, não é para falar. Tira isso da sua cabeça, não é. Não é. Narcisista não sabe conversar. Eles não sabem. Eles não sabem entrar num assunto e terminar ele bem. Não, não sabe. Ele quer roubar o teu equilíbrio. Quer te causar confusão na tua mente. Ele quer saber, ele entra nessa conversa para saber se você está ali no mesmo lugar que ele te deixou e se ele pode continuar tendo domínio sobre você ainda. É isso que ele quer. O narcisista vive de armar cilada para a vida das pessoas, destruindo-as e tornando-as invisíveis diante da humanidade. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Fazer a vítima validar tudo que vem dele, que não passa de uma farsa, que é uma mentira. E nesse momento que a vítima valida o que vem do narcisista, ela auto se abandona. Ela vai auto se abandonando. Ela vai se perdendo. Ela se perde de verdade. Gente, a vítima se perde ao ponto dela... ela perde até a vontade de viver nela, para ela. Ela esquece quem ela é. Então entenda uma coisa, narcisista não conversa. Ele abre um leque, né? Como se ele estivesse entrando num campo de guerra com você. Para arrasar com tudo ali. Não deixar nada de pé. Porque o assunto com o narcisista nunca chega a lugar nenhum. Ele nunca fecha nada. O papo com ele é papo torto. Vazio. O narcisista sempre vai agir da mesma maneira, no mesmo padrão com todas as vítimas. Porque ele precisa descer a vítima para quem ele é. Fazer ela ser uma extensão de quem ele é. Fazendo você se sentir menor do que ele, sendo que ele já não é nada. É por isso que a vítima se sente muito mal. Ele não sabe conversar, ele ataca. Entenda isso que eu estou te falando. Para ver nos olhos da vítima a dor que ele está causando no emocional dela e buscar dela alguma reação depois. Então, a clareza é a seguinte. Narcisista é um merda. É um merda. E esconde isso de todo mundo. Para não serem vistos na real escassez que eles vivem nela. E como eles fazem? Humilhando quem se aproxima deles. É por isso que ele humilha. Ele humilha para depois diminuir essa vítima. Para fazer ela se sentir a pior pessoa da face da terra. Em contrapartida, ele vai se sentindo melhor nele. Ele só se sente bem quando ele consegue ver que ele rebaixou alguém. Aí ele se sente menos merda nele. Porque ele conseguiu trazer alguém para aquilo que ele é. Se o narcisista consegue te confundir, ele te leva você para as perdas. Ele confundiu o teu entendimento, a tua mente. Ele leva você a sofrer perdas. E muitas das vezes são irreparáveis, gente. Leva tempo, leva muito tempo. E se a vítima se vê perdida nela, aí, nesse momento que ele observa que a vítima está perdida nela, ele se afasta dela nesse momento. Porque agora tem como ele chamar ela de louca, você está entendendo? No intuito de que todos que te conhecem, a partir do momento que essas pessoas olharem para você, acharem que você está
realmente louca. E por isso o narcisista deu descarte, foi embora por não suportar a sua chatice. Olha para você ver. A vítima se comportando, né? Porque ela muda o comportamento dela por causa dos abusos que são sofridos silenciosamente dentro de casa. Ela fica extremamente triste porque ela não consegue esconder isso. A autoestima dela fica baixa. E diante da sociedade, das pessoas que conhecem ele, ele passa batido no seu lugar, diante de todos. Como se ele fosse o são da cabeça e você sempre fosse a louca. Então usa o que o narcisista te fez sentir a seu favor. Não internaliza isso em você. E vomita isso nessa mesma estrada que ele te deixou aí, ó. Como se você estivesse sozinho e sem o apoio de ninguém. Deus não te abandona. Deus não te deixa sozinho. Você pode passar pela dor que for, mas você está viva. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Você ainda ouve o que Deus tem a falar com você. Você ainda está de pé. Pode estar arrasada, mas não destruída. Tá? Deixa esse vômito disso que ele empurrou em você nessa mesma estrada. Porque o dia que ele tentar voltar depois do descarte que ele te der, ele mesmo vai pisar nesse vômito que você vomitou aí, que você não aceitou nada dele. Aí você vai entender que você não internizou nada dele em você. E ele também vai ver isso. Caraca, ela não tá mal. Voltei para falar com ela, ela está maravilhosamente bem, estava até arrumada, transformada numa nova pessoa. Mudou até a cor do cabelo. Ela não era assim, ela não saía assim, muda. Essa mudança precisa ser notória em você. E vomita toda a bagaceira que ele jogou para você para te adoecer. Transforma toda a dor que o narcisista te causou em poder. É isso mesmo que eu estou falando. Transforma isso em poder. Como? Fecha a conversa, dá as costas e sai de perto. E ande de cabeça erguida, olhando para dentro de você e valorizando quem você é. É quem você é em Deus. Pega cada palavra que um dia falaram para você de humilhação e te fez você se sentir menor do que um narcisista. Porque não tem ninguém menor que narcisista. Mas ele faz a vítima se sentir menor do que ele. E faz disso uma nova fundação para uma nova história se reconstruindo em você. Isso não é maravilhoso? Olha que maravilha. Olha que bênção, gente. Você pegar aquilo que ia te destruir e fazer como fundação. Toda a pedra que ele tacou em você, fazer isso como fundação para você seguir adiante. Que maravilha, gente. Isso é virada. É a virada de chave. Fale com determinação, com paz de espírito, com alegria no seu coração. E olha para dentro de você e diz, olha quão incrível eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou bem resolvida. Ninguém atira pedra em árvore seca. Se atirou porque tinha frutos. Então continue produzindo seus melhores frutos. Seja bendita, seja frutífera, seja abençoada, seja próspera. Seja alguém que reluz por onde você passar. E não eterniza absolutamente nada de pessoas negativas, de pessoas tóxicas e de pessoas narcisistas. Porque você não tem nada a ver com as escolhas que eles fizeram. Você tem a ver com a sua vida, com a responsabilidade da mulher empoderada que você está se tornando. Beijo na sua alma, no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus guarde os seus sonhos, que Deus guarde seus filhos, que Deus guarde a sua casa e proteja você e te livre você de todo o mal. Que os teus inimigos te vejam e ficam cegos, tá? Que os anjos do Senhor acampam ao redor de você e te guardem em todos os seus dias. Muito obrigada pelo apoio. Compartilhe nossos vídeos, tá bom? É tudo que eu posso te pedir agora hoje, nesse momento. Compartilhe e deixa seu like. E até breve.